Olá, pessoal. Eu gostaria de conversar sobre um assunto que eu considero importante. Seria possível fraudar as eleições? Seria possível modificar o programa de votação para oferecer um benefício a um determinado candidato? Bom, antes de nós respondermos essas perguntas, eu gostaria que vocês clicassem aí na inscrição do canal e, se possível, deixassem o like. Eu vou agradecer bastante. Mas vamos lá. Do ponto de vista de um software, sim, seria possível que essa votação fosse fraudada, tá? Mas essa questão ela é um pouco mais complexa do que simplesmente alterar algumas linhas de programa de código, tá? Bom, passada a polêmica das eleições, eu gostaria de falar sobre esse assunto porque eu fiquei até um pouco surpreso com a quantidade de pessoas que ignoram o assunto da eleição, que às vezes não conhecem programação de computadores, não sabem o que é, como funciona, né? Então, o objetivo desse vídeo é fornecer uma pequena instrução aí para as pessoas, né? Para melhorar a questão do entendimento, tá? Mas vamos lá. O que é um programa de computador, tá? Um programa, de uma maneira resumida, é um conjunto de instruções que o programador passa para o computador executar. Da mesma forma que um sargento comanda uma tropa, o programador vai comandar o computador. Ele vai fornecer instruções para que o computador execute uma determinada ação, tá? Mas, para que o computador entenda esses comandos, né, é necessário a utilização de uma linguagem de programação, tá? Essa linguagem de programação é um conjunto de instruções em linguagem humana que vai ser entendida pelo computador, né? E existem dois métodos básicos de como uma linguagem de programação funciona. Ou essas linguagens são interpretadas ou são compiladas, tá? A questão da compilação é que a linguagem de programação é transformada em linguagem de máquina e depois essa linguagem de máquina é reconhecida pelo computador e executada. E no caso da interpretada, o interpretador ele vai lendo comando a comando, linha a linha, fazendo a conversão para a linguagem de máquina e o computador ele vai executando aquilo à medida que ele vai avançando a leitura do arquivo, tá? De um modo geral, as linguagens compiladas elas são mais seguras, porque uma vez que o programa é compilado, não é mais possível alterar o arquivo que é gerado, o binário, que o binário é gerado, não é mais possível fazer alteração. Só é possível alterar quem tem o código-fonte. Somente quem tem acesso ao código-fonte consegue alterar o programa, mas aí é necessário compilar novamente e distribuir esse executável, esse arquivo binário, né, e colocar no computador que deseja se executar o programa, tá? No caso específico das urnas eletrônicas aqui no Brasil, eu acredito que esses programas todos são compilados, tá? Eu não creio que eles utilizam uma linguagem interpretada, até por questão de segurança, porque uma vez que o programa é gerado e instalado na urna, qualquer outra pessoa que tenha acesso à urna no modo de manutenção não conseguiria alterar o programa, tá? E para fazer essa demonstração, eu preparei um exemplo bem simples aqui de um programa, tá?
Ele foi feito numa linguagem chamada Visual Basic, que é uma linguagem antiga até. Essa linguagem já está defasada. Entretanto, ela é muito boa para a gente fazer essa explicação, porque ela é bastante simples, tá? É uma linguagem que se assemelha muito com o inglês, então ela serve para o nosso exemplo aqui, tá? E claro, né, as alterações, aliás, o programa de votação é muito mais complexo do que esse, mas a ideia aqui é apenas apresentar essas alterações, esse modelo de programa e permitir que a gente consiga entender mais ou menos como funciona esse processo, tá? Bom, aqui eu criei duas variáveis, tá? I de inteiro, né? Votos candidato 1 e votos candidato 2, tá? Elas são do tipo inteiro aqui para armazenar números, tá? As variáveis, elas funcionam como se fossem caixas onde a gente guarda valores, tá? Os valores do programa no caso, tá? Aqui na tela eu coloquei dois botões, um botão para o candidato 1, um botão para o candidato 2. Na urna é diferente, né? É digitado o número do candidato que a gente deseja votar, mas aqui, para manter a situação um pouco mais simples, eu optei por manter apenas um botão para cada candidato, tá? E nessa caixa aqui embaixo tem as informações dos votos de que cada um dos candidatos recebeu. Na urna eletrônica esse processo não existe, mas obviamente isso aqui foi feito apenas para exemplificar aqui, só para deixar mais claro para a gente. Bom, e aqui cada um dos botões tem um conjunto de instruções que é executado. No caso aqui, candidato 1, toda vez que for acionado o botão, ele vai somar mais um para o candidato e depois ele vai chamar essa rotina aqui, atualiza resultados, que nada mais é do que nesse label, que é uma etiqueta, né, traduzindo, né, mas neste label, resultado, ele vai colocar os votos do candidato 1, que é esse, aliás, esse. Nesse segundo label aqui, ele vai colocar os votos do candidato 2 e vai exibir uma mensagem, né, obrigado pelo seu voto, tá? Então, o programa ele vai funcionar basicamente dessa forma. Eu vou colocar aqui uns breakpoints, que são pontos de parada, que nós vamos ver como que vai funcionar o nosso programa, tá? Vamos rodar. Bom, aqui a gente já está em modo de execução e eu vou depositar um voto para o candidato 1. Ele para o processo e agora nós vamos avançar aqui e fazer um teste. Opa, peraí, eu rodei de uma vez. Vamos lá, de novo. Agora dessa vez eu vou fazer pausado. Notem que a variável votos candidato 1 já possui um voto. E aqui ele está fazendo votos candidato 1 igual a votos candidato 1 mais 1. Esse igual aqui, ele é um sinal de atribuição. O que vai acontecer? Ele vai pegar o valor de candidato 1, somar mais 1 e atribuir de novo na mesma variável. Então, 1 mais 1, o primeiro 1, que é o valor que está na variável do candidato 1, mais 1 é igual a 2. Ele vai atribuir de novo aqui a variável. Notem agora aqui, candidato 2. E ele vai chamar a instrução aqui, atualiza resultados.
atualiza resultados, ele vai pegar o valor dos votos do candidato 1, colocar no primeiro label, os votos do candidato 2, que ainda é 0, no segundo label, e exibir a caixa de alerta. Obrigado pelo seu voto. Vamos rodar mais uma vez, né? Agora vamos depositar um voto para o candidato 2. Aqui no caso, o candidato 2 tem 0. Somou mais 1 com 0, dá 1, vai atribuir o valor na própria variável de contagem do candidato 2. Atualiza resultado, inseriu a informação e vamos lá, obrigado pelo seu voto novamente, tá? Mais uma vez, agora sem breakpoint e obrigado pelo seu voto. Bom, notem aqui, né, que eu acionei 2 vezes o botão do candidato 1, agora a terceira, tem 3 votos. Do candidato 2 eu havia acionado 2 vezes, acionei mais uma vez, 3 votos cada, né? Conforme vai clicando, ele vai somando os votos. A ideia é que na urna eletrônica, conforme os votos vão sendo inseridos, para cada candidato, ele vai atualizando esses valores lá também na urna, tá? Mas, o que pode acontecer aqui nesse caso, né? Pode ocorrer de alguém tentar inserir um código malicioso aqui e alterar o programa, tá? Mas antes até de falar dessa alteração no código do programa, vou conversar com vocês sobre a geração do executável, que foi aquela informação que eu passei, onde o sistema converte os comandos aqui que estão em linguagem de programação para linguagem de máquina, tá? Como que ele gera o executável? No caso do Visual Basic, cada linguagem de programação tem o seu método específico, né? Eu venho aqui nessa opção File, Make votação.exe, ele vai gerar esse arquivo, tá? Pronto, o arquivo foi gerado. Então, se eu vier agora aqui na pasta com os códigos, né, existe esse votação.exe aqui, esse aplicativo. Se eu rodar, ó, vejam que está sendo executado aqui. Conforme eu vou votando, ele gera aqui essas informações, tá? Mas a gente, quando aqui colocar em qualquer computador que possua o Windows, ele vai ter o mesmo comportamento. Sempre vai somando um voto para cada candidato, conforme qualquer um dos botões é acionado, tá? Bom, mas como que eu posso garantir que o executável que eu coloquei aqui é o mesmo executável que está sendo transportado para outro computador Windows que vai executar o programa, tá? Existe um método que a gente pode gerar uma espécie de resumo digital do arquivo, que é chamado de código hash, e esse resumo digital ele é único para cada arquivo, em qualquer computador, tá? Eu posso gerar o hash em outro computador, mas se for o mesmo arquivo, vai ser gerado sempre o mesmo hash, tá? E como que a gente faz isso, né? No caso do Windows, existe um comando que habilita isso. Esse comando certútil aqui cria um hash para o nosso votação.exe. Vamos rodar ele aqui e a gente vai receber um código. Então, o código hash
desse arquivo aqui, do votação.exe, é esse 10, A4, D3, 29, C8, A2 e por aí vai, tá? Então esse código hash ele é único para esse arquivo, tá? Sempre vai ser o mesmo, tá? Bom, mas vamos imaginar então o seguinte cenário. Vamos imaginar que alguém tente fazer uma alteração no programa para colocar um código que vai alterar o comportamento do programa, né? Fazendo com que um candidato seja prejudicado na eleição. Tá? Eu já tinha deixado mais ou menos preparado aqui um código, né, chamado, tem duas funções aqui, duas rotinas. Essa primeira aqui, mutreta tira voto, onde sempre que ocorrerem uma quantidade X de votos, o candidato 2 vai ser prejudicado com a subtração de um voto e a inclusão desse voto para o candidato 1. Tá? Então, vamos lá, vamos copiar esse código aqui. E eu vou colocar ele aqui nessa rotina atualiza resultados. E nós vamos observar agora o comportamento do programa quando nós rodarmos essa instrução do mutreta tira votos. Então, vou colocar ele para cá aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma simulação aqui. Então, fechar essa janela. Temos aqui a nossa votação. Vamos depositar um voto no candidato 2. O que o programa vai fazer? Vai somar um voto do candidato 2, normal. Entramos na rotina de atualiza resultados. Só que agora ele vai passar pela rotina mutreta tira voto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele vai testar primeiro a variável dos candidatos 2. A variável votos candidato 2 é maior do que 0? Ela tem um valor 1, então é maior do que 0. Contador mutreta. Eu fiz um contador aqui para contar quantos votos são depositados. Contador mutreta é maior ou igual a fator mutreta? Essa constante fator mutreta é 3, então para cada 3 votos ele vai subtrair 1. Essa variável não é maior. Então, eu vou somar mais 1 aqui no contador de mutreta e segue o fluxo. Voto no candidato 2 depositado. Vamos votar mais uma vez. Chegamos aqui no mutreta. Bom, votos candidatos 2 é maior do que 0? 2 é maior do que 0. O contador mutreta é maior que o fator mutreta? Não. Então ele soma mais 1 e segue o jogo. Agora eu vou votar no candidato 1. Votamos já, eu voto o candidato 1 aqui. Vamos passar pela rotina de mutreta. Votos do candidato 2 é maior do que 0? É maior do que 0. Contador mutreta é maior ou igual que o fator da mutreta? Não. Então, soma mais 1 e segue o baile. Obrigado pelo seu voto. Vamos votar no candidato 2. Chegamos na mutreta. O voto do candidato 2 é maior do que 0? Temos 3, então é maior do que 0. Fator mutreta é maior ou igual à variável
contador mutreta? Sim. No caso aqui, 3 é igual a 3. Então, ele vai entrar aqui. Ele vai voltar o valor do contador mutreta para 1. Vai somar um voto para o candidato 1 e vai subtrair um voto do candidato 2. Olha lá, eu votei no candidato 2, mas o voto foi para o candidato 1. Se eu votar de novo no 2, somou mais 1. Votei de novo no 2, somou mais 1. Votei de novo no 2, opa, somou um voto para o candidato 1. Então, essa rotina subtrai um voto a cada X votos depositados no nosso programa. Mas ainda assim o candidato 2 consegue receber mais votos, né? Se ficar só ele recebendo voto, ele vai conseguir, né, de uma certa forma, manter a liderança. O problema é que no caso de uma votação, todos os candidatos eles são votados, óbvio, né? Não aleatoriamente, mas eles sempre vão receber algum voto. E nesse caso, mesmo que o voto seja depositado até para o candidato 1, ele vai subtrair um voto do candidato 2. Então, o candidato 2 precisaria receber uma quantidade muito grande de votos para conseguir ganhar do candidato 1. Vamos parar o programa. Mas, e se fosse fazer uma mutreta onde o candidato nunca perde? No caso, o candidato 1. Não adianta quantos votos forem depositados no candidato 2, o candidato 1 vai ganhar sempre. Isso é o que eu pretendo com essa rotina de mutreta nunca perde. Tá? Vou botar só um breakpoint aqui para a gente ver o que ele vai acontecer, para a gente ver como que ele vai se comportar. Vamos dar um play e vamos lá, votar no candidato 2. Faça enquanto o número de votos do candidato 1 for menor ou igual ao candidato 2. Se o candidato 2 for igual a 0, ele vai sair desse bloco, mas não é o caso. Ele já vai somar um voto aqui para o candidato 1 e tirar um voto do candidato 2. Opa, votei no candidato 2 e o candidato 1 recebeu o voto. Vou votar de novo. Então aqui ele vai ver, enquanto for menor ou igual, entrou na rotina. O candidato 1 vai receber mais um voto e o candidato 2 vai perder um voto. Votei no candidato 2, mas quem recebeu o voto foi o candidato 1. Vou tirar até o breakpoint aqui para ficar mais rápido para a gente. Votei de novo. O candidato 1 recebeu um voto. Votei de novo. O candidato 1 agora, aliás, recebeu o voto e o candidato 2 só tem um. Votei no candidato 2, recebeu outro voto. Votei no candidato 2 de novo. O candidato 1 que ganhou o voto. Então, não importa quantos votos eu dê para o candidato 2. O candidato 1 sempre vai ficar na liderança, tá? E como isso foi possível? Porque ele tem aqui essa rotina que nunca vai permitir que o candidato 1 perca. O candidato 1 sempre vai ganhar nesse caso, tá? Bom, vamos gerar um executável desse código aqui para a gente verificar o que vai acontecer.
né? Deixa eu fazer, antes de gerar, eu vou fazer uma cópia aqui. Vou renomear esse código aqui para votação. Antigo. E vou gerar um novo. Make votação. Ok. Bom, gerei. Vamos comparar os arquivos. Olha, vou até ordenar aqui por tipo. Tanto o arquivo votação quanto o arquivo votação antigo, eles têm o mesmo tamanho, 20 KB. Mudando aqui o horário que eles foram criados, né, da data de modificação, se você olhar os arquivos, você não vai saber diferenciar quem que é quem, né? Eu rodei esse aqui, ó. Ele estava registrando normal, mas se eu rodar esse outro programa, não mudou nada, aparentemente, né? Você vê que agora esse aqui nunca deixa o candidato 1 perder. Ele vai sempre manter o candidato 2 atrás da votação, né? E como que a gente vai distinguir isso, né? Fazer uma análise do executável depois que ele foi compilado, né, é uma tarefa que pode ser um pouco complicada, né? E onde que a gente consegue verificar se o executável é de fato o mesmo? Através daquele código hash que a gente gerou lá atrás. Se eu gerar um código hash agora para esse executável, você pode ver aqui que foi totalmente diferente o código hash. O primeiro byte aqui, 10, esse aqui já ficou F6, esse A4, esse 04 é totalmente diferente, D3 e A5, 29 e 53 e por aí vai, totalmente diferente, tá? Bom, por que eu estou falando desse código hash, tá? O código hash, ele não serve só para os executáveis, ele serve para qualquer arquivo do computador, né? Quando você gera um hash, ele vira a identidade daquele arquivo. Se o arquivo foi alterado, a identidade dele também muda. Então, qual é o ponto aqui? Uma vez que o executável ele é gerado e é garantido que o código-fonte que deu origem àquele executável é correta, não há possibilidade de modificação. E basta você colocar o executável em outro computador e gerar um hash no outro computador, se o executável for o de fato correto, o hash vai ser sempre o mesmo. Se alguém tentar fraudar, se alguém tentar alterar o executável, o hash vai ser diferente. E aí é que a gente consegue identificar onde que está o problema, certo? A partir do momento que houve uma alteração em qualquer arquivo, é possível identificar. Através do hash é que se verificaria, por exemplo, se o código-fonte, ou se o programa até também, foi alterado ou não. O órgão da Justiça Eleitoral, né, a parte técnica da Justiça Eleitoral, quando finaliza o código-fonte da urna e compila o executável, e entenda, não é um executável, existem vários executáveis, vários programas na urna eletrônica. A partir do momento que esse hash é gerado, já se sabe exatamente onde e qual hash vai ser, e a partir do momento que aquele programa é distribuído nas urnas,
todas as urnas devem conseguir gerar o mesmo hash que foi gerado no ato da compilação do programa, tá? Existe até uma cerimônia, né, uma espécie de cerimônia, onde os técnicos fecham o código-fonte, né, não permitem mais alterações e controlam esse código para gerar o executável, depois geram o hash e distribuem esse hash, né, e não só o hash, mas o próprio programa, e colocam nas urnas. E toda vez que esse programa é colocado na urna, ele é gerado, passa por um processo de geração de hash e verificado, né, comparado se o hash é de fato o mesmo. Tá? Além disso, nas urnas eletrônicas, eles utilizam outros métodos, né? No caso das urnas eletrônicas ou no caso do TSE, eles utilizam outros métodos para controlar o programa, né? Não só o executável, mas também o código-fonte. Existem ferramentas no mundo da programação que controlam quem é o usuário que está editando o código, quais linhas foram alteradas quando comparado com o arquivo anterior, se é um arquivo novo, também é apontado, né, a criação daquele arquivo. Não são todos os usuários que têm privilégio para fazer alteração no código-fonte, e mesmo aqueles que têm, eles precisam submeter as alterações que foram feitas para o chefe, para outros programadores, para fazer essa validação. E a partir do momento em que essa alteração é aprovada, ela é incorporada no código-fonte principal, que vai ser utilizado para gerar o executável. Então existem várias camadas de segurança que impedem a criação de rotinas, de códigos maliciosos para fraudar a urna. E além disso, a urna eletrônica ela não possui interfaces para o meio externo. Uma vez que o programa é gravado e a urna é lacrada, ninguém consegue colocar um pendrive, um mouse, um teclado na urna eletrônica. Não existe essa interface. Então, para fazer uma alteração no interior da urna, precisaria abrir a urna, né? É uma operação que é inviável para um usuário comum. Não tem como fazer isso, certo? Então, existem várias camadas que vão garantir a segurança desse processo. Bom, se vocês quiserem que eu fale sobre essas outras camadas, tal, vocês podem deixar nos comentários, e conforme a quantidade de comentários eu gravo um vídeo explicando isso daí para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí peço para que vocês deixem um like, e esse canal não é monetizado, então se vocês quiserem fazer uma doação para o canal, eu aceito através da chave Pix. Muito obrigado pela atenção e espero que vocês tenham gostado. Até mais.